Então vamos imaginar que lá no teu campo quântico, esse olho aqui é o teu campo quântico. O campo quântico, que é a matriz holográfica, são as tuas infinitas possibilidades. Ok? Num dado momento da minha vida, eu senti um sentimento muito forte de falência, de perder tudo. Então, existe uma gravação no meu campo quântico. Pá! Falência. Perder tudo. E hoje, eu estou angustiada. Eu estou na escassez, na falta, eu estou vibrando. O meu campo quântico já está procurando o evento semelhante ao que eu estou vibrando, para que eu possa entrar em ressonância vibracional. Puta que pariu! Bingo! É isso! Entenderam? Entenderam como sintonizamos? Na verdade, co-criamos. Eu só estou usando um termo mais avançado ainda, para você entender que lá já existe todos os eventos, atos, acontecimentos, situações que eu senti, vivi, experienciei, mas a mente não sabe o que é certo ou errado. Ela não sabe o que é real ou imaginação. Puta que pariu. Eu já estou vibrando na informação que eu nem dei ainda. E quem entendeu o que eu vou falar agora? Grita bingo para mostrar que é inteligente. A mente, nós vamos ter uma aula sobre isso no decorrer do co-criador, tá? A mente não distingue realidade de imaginação. E esse ponto determina tudo. Porque vocês poderiam me questionar o seguinte: peraí, treinadorazinha, que aqui acendeu um ponto de interrogação. Se você falou que eu só acesso, presta atenção na minha inteligência. Treinadora querida, você falou que o meu campo quântico, aonde existe tudo que eu vou experienciar e ser, eu criei. Uau! Eu criei quando me angustiei, eu criei quando eu vi um carro passando maravilhosamente, eu senti, cara, que carro lindo. Ok, mas tudo aquilo que eu senti, que eu vibrei, foi criando as minhas infinitas possibilidades. Tá bom, mas eu nunca fui milionária. Eu nunca fui milionária. Como que eu vou co-criar uma vida milionária? Ninguém pensou nisso? Então vamos lá. Esse campo quântico é criado por tudo aquilo que eu vibro, ok? Porém, existe uma falha no sistema que eu descobri. A mente não distingue realidade de imaginação. Eu quero 2.000 pessoas, 3.000 pessoas no co-criador milionário. Eu vou 100 mil reais. É isso, vou fazer isso. Uau! Entenderam? O que significa? Tudo aquilo que eu visualizo e vibro, a mente cria uma impressão no campo quântico para eu viver. Puta que pariu. Uau! É esse o lançamento do visualização holográfica. Então, eu posso ter e ser tudo. Como que eu crio as minhas infinitas possibilidades? A mente, a imagem que eu visualizo, a mente não sabe se eu vivi aquilo ou se eu imaginei. Ela não sabe se é imaginação ou realidade. As mesmas redes neurais são ativadas quando eu olho para essa plateia lotada e quando eu visualizo o evento que eu quero fazer. Entenderam? Aqui, esse evento hoje, realidade, ele estava aqui dentro, como onda. Era só um pensamento, era só uma energia. E agora isso é real.
Perceberam? Então, aquilo que você visualiza, intenciona, deseja, está criando a impressão lá no teu campo de tudo aquilo que você vai experienciar. Lembrando que você só vai entrar em vibração com o que está no campo. Hoje, na frequência de 99% de vocês, só consegue materializar o que está no campo. O que está ali com uma probabilidade. Ok? E o outro 1%? O outro 1%, desculpa, mas sou eu. E eu tenho certeza que alguns de vocês, e você vai entender. Eu cocrio coisas 1 milhão de vezes mais grandiosas do que eu fui capaz de pensar. Puta que pariu. Entenderam? Isso significa, quando você leva a frequência num ponto de transmutação, não é mais, você não precisa mais pensar. Elaine, chega um momento da minha vida que eu não tenho que mais criar? Sim. Chega, porque você já está no fluxo. Sabe quando vem, cara, mas eu nunca pensei nisso. E como que isso aqui? Quando você rompe, e aí para chegar lá o que precisa? 1000 Hz. Qual é a promessa do 1000 Hz? Manter frequência. Manter frequência. Se eu mantenho frequência, mantenho o meu campo de energia. Quando eu mantenho, eu não oscilo mais, porque qual é o problema? O problema é a oscilação. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou querendo matar todo mundo. Aí eu estou bem de novo, uhul. Aí eu quero matar todo mundo. Ó, um exemplo que aconteceu aqui no começo. Vocês viram? A microfonia e tal, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. A gente vai dar um jeito, se eu tiver com outros slides, vai com outros slides, tira slides, troca slides, não tem problema nenhum. Não é o que está acontecendo, é como eu reajo diante disso. Yes! Yes! Entrei aqui com o vestido que eu queria, mas eu estava pisando em cima dele. Eu ia conseguir estar com essa performance aqui? Não. Eu ia estar cobrindo a perna, eu ia estar preocupado de pisar em cima. E aí, eu criei aqui, ó, vocês vão... Levando eles para cima, que eu vou lá trocar de vestido. Foi o que eu cochei com o Diego. A Ana já foi vendo meu vestido, já deixaram aqui, me troquei, já estava todo mundo ali, me troquei em 1 minuto. Entenderam? Mas aonde que nós ficamos? Nós ficamos no conflito. Nós ficamos no problema. Ok, como resolver? Elaine, como resolve? Vai. Como resolve? Vai. É isso que determina onde você vai chegar. Nós perdemos parte do nosso tempo, da nossa vida, resolvendo picuinha, de nada. Esses dias, aconteceu uma questão com o Diego, é uma questão muito simples assim, mas que eu estava estressada. Aí eu fiquei pensando, não, eu não vou perder energia com isso. Eu quero, ele está de prova, cadê o Diego? Olha ali, amor, né? Era uma coisa assim, onde é que tu tá, não sei o que, uma coisa um conflitinho entre nós de... Estou indo aí, não estou, ou seja, aquela discussão normal, nem era discussão, tá? Mas enfim, aí eu com um monte de coisa preocupada, faturamento, enfim, tudo mais. Aí eu falei para ele, tu acha que eu vou ficar perdendo energia falando sobre isso? Não, eu vou perder energia ganhando dinheiro. Foi ou não foi? Cara, eu vou perder energia ganhando dinheiro. Eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas aqui, se vira aí com os teus conflitos. Mas isso realmente aconteceu. Quando eu vi que eu estava aqui respondendo, deixando de fazer o que vai me gerar faturamento, dinheiro, sucesso, riqueza. Mas era uma coisa tão pequenininha, não precisava perder tempo aqui. Porque é claro que você tem que harmonizar isso aqui, que vai depender disso. Mas era uma coisa tão pequena, cara, eu não vou perder energia com isso. Eu vou perder minha energia, vou gastar ela fazendo dinheiro, fazendo sucesso. E isso quer dizer apenas o quanto durante o dia... Nós estamos focados numa coisa tão pequenininha. E quanto você poderia estar aqui fazendo algo grandioso. Mas são essas ações que vai determinar a tua conta bancária.
o resultado que você vai ter. Então, de novo, não importa o que estiver acontecendo. Não existe nada que vocês possam me dizer. Isso. É como você reage diante do que está acontecendo que vai determinar onde você vai chegar. Então, tudo depende do olhar e do poder da consciência. Como eu olho para aquela mala? Não é olhar para a mala. É o poder da consciência. Porque tudo é modificado instantaneamente. Depende do foco, da intenção, da consciência direcionada para aquilo que você quer. Às vezes eu estou assim, pensando aqui numa realização de uma cocriação. Aí eu percebo que eu estou olhando para essa cocriação, mas com um semblante preocupada. Mas não porque eu estou preocupada, não porque eu estou apática, apenas porque eu olhei com esse estado de consciência. Aí de repente eu pensei, eu estou apreciando o meu sonho com alegria? Aí é muito engraçado, porque as feições do rosto, elas começam a soltar. Faz sentido? Bingo. Ontem aconteceu isso. Eu estava visualizando a plateia, mas olhando apática. Eu estava olhando no piloto automático, olhando o dia de hoje. De repente eu falei, solta a musculatura do teu rosto. Solta, dá um sorriso no rosto e você percebe tudo. Esses são as micro sensações, são os micros detalhes, porque o macro lá fora, você não precisa estar aqui. Você encontra no google.com.br. É esse detalhezinho do olhar do observador, entrar em ressonância com a vida de prosperidade, com o teu negócio, com a tua empresa, que muda o resultado. Então, tudo pode ser modificado instantaneamente e a prova é justamente o experimento dupla fenda, né? Não vou explicar o experimento. Nas aulas eu explico, né, nas minhas aulas, o objetivo de trazer ele aqui, porque eu estou trazendo conceitos, formando uma rede neural de princípios e conceitos na tua cabeça, mas a dupla fenda, ela é, dentro da física quântica, a comprovação científica, né, de que tudo no universo se comporta como onda, tudo. Aquilo que vemos como partícula é onda em um estado de matéria, metaforicamente falando, diferente. Todas as coisas são feitas de frequência, de energia, em estado diferente de vibração. As que vibram mais alto, as que vibram mais baixo, e nós vamos sintonizando a partir da nossa frequência vibracional. Então, aqui o experimento da dupla fenda, ele provou, né, que ao arremessar uma partícula, quando ninguém estava olhando, a partícula, que é como se fosse esse trocador de slide, eu jogo em 2 buracos, 2 fendas. Para quem não entende, vou dar só uma explicação rápida. Isso aqui é um experimento científico, a nível, né, microscópico. Ele pegou aqui, metaforicamente falando, esse trocador de slide, tinha 2 buracos, 2 fendas. O cientista jogou essa partícula, metáfora, jogou. Só que quando ele jogou essa partícula, ela passou por 2 buracos. Ele jogou o trocador de slide em 2 buracos. Qual é a lógica? Vai passar por um ou por outro, ok? Ninguém estava observando. Quando foi verificado o experimento, o trocador de slide, ele passou pelos 2 buracos. A lógica é, ele se partiu ao meio, se dividiu no meio do caminho e passou por 2 buracos? Não, ele passou como onda. Ele passou como onda. E aí, o experimento é refeito. E o cientista quer saber e quer olhar como que ele passou por 2 buracos. Então, o cientista joga e fica olhando. E o que acontece? Ele passa por um único buraco. Enquanto o cientista estava olhando, a realidade é partícula.
Quando ninguém está observando, toda a realidade lá fora é onda. Isso é um experimento científico. Então, a partir dali, se toda matéria, se toda partícula é o que cria a realidade ao nosso redor, o conceito que eu expliquei antes, tudo é onda e partícula. Aquilo que você quer está em estado onda. Mas existe a partícula dela. Entenderam? E como materializa a partícula? O olhar. Perceberam que eu estou juntando os conceitos? O olhar do observador. O olhar do observador interfere no experimento. Se não tiver o observador, o co-criador da realidade, visualizando, intencionando, desejando, você não altera a realidade. A realidade é alterada, é modificada a partir do teu desejo genuíno, qual é a imagem do teu sonho. Porque quando você olhar, você colapsou a função de onda. A partir do colapso da função de onda, você precisa, a partir do colapso, você vai precisar de mim, não tem jeito. Colapsar, todo mundo colapsa. Mas entrar em ressonância e materializar é o que nós fazemos aqui. É o que a técnica Hertz faz. É aumentar a frequência, entenderam? É entrar na vibração. Olha aqui, onda. Imagine, esquece isso aqui, tá? Esquece. Imagina que tudo isso aqui é onda. Significa infinitas possibilidades. Fechou o olho, uma tela em branco. E de repente você visualizou o carro, partícula, onda. A viagem, partícula, onda, entendeu? Tudo é um mar de onda. Eu vou colapsando a realidade a partir do meu pensamento. Fez sentido? Lembra quando eu falei? Às vezes eu estou sem fazer nada. E aí eu quero viajar na maionese. Entenderam o que era? Eu vou criar as minhas infinitas possibilidades. Existe um gigantesco mar de onda. Mas, eu nunca visualizei esquiar na neve. Esquiar na neve. Eu nunca imaginei ter um avião. Já imaginei sim. Avião. Eu nunca... esse roteiro de viagem. Vou imaginar. E vou deixar de reservinha aí, vai que um dia eu precise. Ele só vai pertencer à minha realidade se eu observar. Entenderam? Então tem dias que eu vou só criar infinitas possibilidades. Você cria infinitas possibilidades quando você entra numa loja de lustre. Aí você olha, nossa, que lindo, está colapsando. Quando você viu na vitrine uma bolsa linda, nossa, que lindo. Quando um carrão passa por você, uau! Quando alguém está com uma roupa linda e você diz, nossa, e vocês perceberam que essas deucidências e coincidências e sincronicidades começam a acontecer? Cara, eu vi uma pessoa que isso aqui agora eu tenho, eu ganhei. Meu Deus, é isso. Então cocriamos quando intencionamos, desejamos, visualizamos, mas o tempo todo, sabe por quê? Porque agora o bingo. Esse colapso, aqui é o olho, eu olhei, eu colapsei. Sabem qual é a frequência? Apreciação. Uau! Uau! Bingo! Bingo! É aquele uau! Uau! Que lindo! Então, quando estamos apreciando, porque o apreciar, e sabem por quê? Apreciar é a única frequência, a mais poderosa de todos, porque eu vou dar um exemplo. O exemplo de você, aí você nunca mais vai esquecer o que é apreciar. O exemplo de você olhar para o pôr do sol. Eu aprecio o pôr do sol, mas eu não quero arrancar ele e levar para casa. Puta que pariu. Eu estou contemplando a beleza do pôr do sol.
o belo, o lindo, o apreciar, o desejar sem apego. É isso! E é essa a frequência da mala, é o pôr do sol. Significa o seguinte: eu ganhei, yes! Eu não ganhei, tá bom, tá tudo bem, porque eu vou faturar igual múltiplos milhões. Essa frequência, a frequência milionária significa: eu tentei fazer. A frequência milionária significa, primeiro, ganhar e perder tem que ter a mesma medida. Puta que pariu. Por quê? Então significa que se eu perder, significa que se você não alcançou aquilo que você queria, você vai continuar buscando aquilo que você quer. E não importa. A frequência milionária significa dar e receber, ter a mesma medida. Yes. Ganhar e perder tem a mesma medida. Ser elogiado ou agredido, ter a mesma medida. Uau! A Elaine é elogiada. Yes. A Elaine é criticada, julgada, massacrada. Tá bom. O massacre, o julgamento não pode me afetar, porque ninguém tem o poder de te julgar. Julgar ela tem. Ninguém tem o poder de te magoar. Olha como nada lá fora tem o poder de interferir na minha frequência. Nada. E essa é a frequência de milhões. Porque você pode me dizer: mas minha mãe me irrita. Você se irrita. Puta que pariu. Mas meu marido me estressa. Você se estressa com teu marido. Uau. Mas as pessoas me descontrolam. Você se descontrola. Com você é o problema. Ninguém lá fora tem o poder. Mas o trânsito me incomoda. Você se incomoda. É você o problema. Nada consegue te desestruturar. Porque ganhar ou perder precisa ter a mesma medida. Quando o ganhar te vangloria e o perder te desestrutura, isso é desequilíbrio. Os milhões estão na harmonia. Puta que pariu. A árvore, quando a árvore é plantada, eu não tenho que ir lá e dizer: cresce, cresce. Ela vai crescer em harmonia. Faça chuva, faça sol. E assim é a nossa realidade. Assim é a nossa realidade. Quando eu fiz os meus primeiros... eu comecei na jornada, eu tentei meu primeiro 1 milhão, o meu primeiro 7 dígitos. Eu tentei durante mais de 1 ano. Aquele famoso 7 dígitos. 7 dígitos. Não era nem em 30 dias, em 7. Era fazer 7 dígitos. Que todo mundo falava. E aquilo era a cocriação dos meus sonhos. Era aquilo que me inspirava, aquilo que me dava energia para estudar, para buscar. Aquilo era incrível. E eu ia para um lançamento. Um ano se passou e eu não fazia aquele 1 milhão. Mas a cada resultado alcançado, a gente comemorava como se fosse 1 milhão. E no dia seguinte, eu ia acordar e eu ia continuar buscando aquele 1 milhão com a mesma garra de quem já estava cansada. Mas eu nunca desisti. Entenderam? Essa é a frequência onde ganhar ou perder tem a mesma medida. Porque não é que você desistiu, você continua buscando aquele resultado. E eu contei que meu primeiro 1 milhão foram meses e meses e meses e anos para a gente alcançar. Hoje, eu já fiz 1 milhão em 5 minutos.
E nós já repetimos isso dezenas de vezes. 1 milhão em 5 minutos. Minha equipe está ali e é a prova disso. E com isso somam mais de 150, 200 milhões de faturamento ao longo dessa trajetória. O que mudou? O mercado, a economia, o presidente? Não. Porque quando eu fiz meus primeiros milhões, eu não tenho vergonha de confessar como loiro que eu vou dizer. Eu não sabia quem era o presidente da República. E não gravem isso, pelo amor de Deus, que um corte desse é tudo o que os haters precisam para acabar com a minha reputação. Mas, sem saber quem era o presidente da República, porque realmente eu fiquei confusa, saiu um, entra outro, não sei o que, lá estava eu faturando milhões. E o que eu quero dizer é que lá fora, não interessa, eu mudei a minha mente, eu mudei a minha frequência. Foi a minha frequência, a minha vibração que sintonizou a vida milionária que eu tenho hoje, que eu treino milhares de co-criadores milionários. Então, está aqui o colapso da função de onda. Tudo é partícula e onda. A partir de hoje, você vai lembrar disso. A onda é aquilo que está em estado invisível ainda. Mas esta versão onda tem que existir uma versão partícula, ok? A natureza quântica, ela tem as duas propriedades, está aí a prova, só para ancorar. É o olhar do observador que é capaz de transformar a energia solta em matéria real. É a tua consciência, né? O observador é o observador da realidade. A realidade só toma forma e vira matéria no plano físico quando existe o olhar do observador. Vocês pararam para pensar que quando a pessoa... Isso aqui é ciência, tá? Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência. E quando eu digo isso aqui é ciência, eu estou dizendo que isso aqui é ciência para 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Alguns morreram, acho que está em 7 bilhões. O que significa que se alguém não faz isso aqui, vocês têm noção do quanto é limitada a realidade dela? Puta que pariu. Porque a realidade só toma forma e vira matéria. Isso aqui só virou matéria. Por quê? Porque eu observei, desejei, intencionei, co-criador, milionário presencial. Eu quero 2.000 pessoas lá, vibrando na frequência milionária. Eu vou lançar um livro novo. Entenderam? Eu vou receber os meus terapeutas Hertz no palco. Os meus primeiros neuroterapeutas vibracionais, especialistas em técnica Hertz, eles vão estar no palco comigo. Então, no momento eu observei isso. Se eu não tivesse observado, seria uma onda. Isso! Eu fico orgulhosa! Seria uma onda de possibilidades. Mas o detalhe... Uma onda de possibilidades esperando alguém materializar. Quando você tem uma grande ideia, não foi você que teve, tá? Quando você teve uma brilhante ideia, inventou algo, você acessou algo que alguém já tinha criado, mas não materializou. Puta que pariu. Então, quando eu tenho uma grande ideia, eu fico, não, volta aqui, não sai daqui, entenderam? Porque se eu não materializar rápido, alguém na frequência vai sintonizar. Imagina, como é que é teu nome? Paulo. Eu tive uma grande ideia, sei lá, vou inventar aqui, Ourives Mind, Mastermind, não, isso já existe. Vou botar, sei lá, me dá uma ideia, pelo amor de Deus.
Franquia Hertz, muito bom. Pensei assim, Jaque, meu Deus, eu tive uma ideia. Vamos fazer a franquia Hertz. Aí o Paulo acordou de manhã pensando em criar algo. O Paulo falou, cara, eu tive uma ideia. Eu vou fazer desse meu negócio aqui franquias. E ele falou assim, cara, que ideia, olha que inovador, que criativo que eu sou e criei algo. Ele não criou. A ideia formatada, prontinha, já estava no universo, no campo. Lá no campo quântico, lembram? Porque lá no campo existe... Ai, gente, isso é tão... Acho que eu quero dar, mas não vai dar. Lá existe o entrelaçamento quântico. Os alunos da formação Hertz estão assim, meu Deus, eu ensinei, eu aprendi isso. Eu aprendi o entrelaçamento quântico. Está tudo no entrelaçamento. E aí quem não é aluno vai dizer, não, eu vou ter que sair daqui aluno. Eu vou ter que... O que é esse entrelaçamento, pelo amor de Deus? Eu tenho que acessar esse cara. E assim que é criado toda a realidade. É fascinante, né? Assim criamos toda a realidade. Então, eu lembro que assim, eu vou contar uma coisa que realmente eu criei, mas não materializei. Há uns 5 anos atrás eu falei para Jaque, eu tive uma ideia. Nós vamos fazer um reality show. Eu quero uma casa onde as pessoas vão poder falar para mim o que elas querem cocriar, as histórias delas, um reality show. Só que a gente não executou. E depois veio vários treinadores fazendo os reality, né? Não foram eles que criaram, fui eu. E eu dizia, fui eu. O dono é quem executa. Eu executei, mas eu tive a ideia. O mundo das ideias, né? O quanto você executa. Porque estava no campo, alguém vai acessar. E é por isso que nós temos desejos, as ideias, porque está tudo lá. Então, o observador da realidade. E a técnica que nós vamos fazer agora, vocês vão poder praticar tudo que eu ensinei aqui. O colapso da função de onda é isso, ó. Olha, uma parte do experimento, porque eu amo isso que eu vou explicar de novo. Só existe quando a energia que você emana para o universo, em forma de onda, entra em contato com a onda primordial. Já vou explicar. Está vendo o que é isso aqui? Quando o cientista jogou a partícula, o trocador de slide, na nossa metáfora, lembra que aqui tinha os 2 buracos? O trocador de slide, a partícula, ele jogou. Só que aqui atrás, quando foram olhar, tinha várias interferências construtivas. Essa é a prova que o trocador, a partícula, lá no experimento científico, ele passou como onda. Isso aqui não são as ondas quando você joga uma pedrinha na água, que ela vai fazendo, são as infinitas possibilidades. Viu como tudo se entrelaça e tudo vai se comprovando cientificamente. Imagina que você jogar uma pedrinha, a pedrinha pá, e ela vai fazendo as interferências. Ao mesmo tempo, quando o cientista olhou para dizer, o que aconteceu aqui? Ela passou com partícula. Significa, tudo que eu olho ao meu redor é partícula. Mas quando ninguém está observando, é onda. Onda e partícula, ok? Então as partículas são invisíveis, mas quando elas são observadas, elas ganham massa, matéria, se materializam na realidade física. Um processo que os físicos chamam de colapso de função de onda. Só para ficar na cabecinha de vocês, aqui ó, quando passou como onda, fazendo as interferências e essas marcas lá atrás, como se a crista da onda estivesse batendo no painel lá atrás, e automaticamente, ó, aqui não tem o olhar do observador, onda. Aqui, o cientista, nós, observadores, olhando o experimento, partícula. Só para gravar na cabeça de vocês tudo que vamos fazer aqui, ok? Então, você é 100% responsável por tudo que acontece na tua vida. Esse slide significa, acabaram os atores. Acabou o ator. Opa, peraí.
Quem foi que te feriu? Quem foi que te magoou? Quem que acabou com a tua vida? Entendeu? Eu sou 100% responsável. Está na minha vida? Daqui que eu resolvo. Está na minha vida. Essa cruz é minha. Então daqui que eu vou resolver. Se está na minha vida, é para minha evolução. É para o meu crescimento. É o que vim fazer no mundo. Então, sobre tudo que acontece, eu sou 100% responsável. Tudo, às vezes aquilo que aconteceu comigo, prestem atenção. Às vezes, o que acontece em nossas vidas, aliás, o tempo todo, corrigindo, vou repetir de novo. O tempo todo, tudo que acontece em nossas vidas não é o que queremos, é o que precisamos. Puta que pariu. Uau! Uau! Porque olha que incrível, quando eu desejava ser milionária, e quando eu comecei a desenvolver esse desejo genuíno dentro de mim, ser milionária, a minha vida, ela piorava ao nível de suicídio, de passar fome. Eu não conseguia entender. E ao mesmo tempo, por mais que eu estivesse com fome, eu ia dormir, eu fechava os meus olhos, eu me visualizava dirigindo uma BMW. A BMW que eu sorteei o ano passado. Porque ela se materializou. E por mais que eu estivesse com fome, eu ia dormir, e quando eu fechava os meus olhos, eu estava em cima de um palco impactando a vida de milhões de pessoas. E dentro, eu era gigante. Aqui dentro, eu dava autógrafos. Aqui dentro, os meus filhos estudavam em escola particular. Aqui dentro, eu tinha uma casa dos sonhos. Eu era admirada, aplaudida, reconhecida. Mas naquela noite eu fui dormir com fome. E eu dizia: Deus, arranca tudo isso de dentro de mim. Arranca, porque eu não consigo desejar ter outra coisa. Não faz isso comigo. Tira esse desejo idiota. Me deixa sonhar em ser qualquer outra coisa. Porque eu achava que eu não queria conseguir. E depois eu entendi. Só que não existia uma Elaine para me falar. E eu pensava, se existisse alguém que pudesse me ensinar. E eu me tornei exatamente essa pessoa. Isso é incrível. E depois eu entendi que lá, quando eu desejava ser rica, quando eu desejava ser milionária, eu era uma vítima de merda. Eu era vingativa. Eu queria com que as pessoas que me magoaram, me traíram, me feriram, morressem. Sabem disso, né? Para quem não sabe, eu fui até no velório delas mentalmente. Graças a Deus que ninguém morreu. Eu não sou uma assassina mental. Eu fui. E se eu falo isso com orgulho, é porque hoje eu mudei. Eu desejo com que elas sejam muito felizes. Muito felizes. Eu era magoada, miserável. Literalmente uma miserável, uma consciência miserável. Mas percebam que eu ia dormir desejando ser milionária. Eu queria ter dinheiro para quitar aquelas dívidas. Mas, de novo, eu desejava ser milionária e a minha vida piorava. E minha vida piorava. E eu não entendia. E aí, a minha vida, através de todo esse piorar, me levava a aprender cada vez mais, a evoluir cada vez mais, a sair daquilo, a me transformar cada vez mais, a ter uma mentalidade próspera, porque eu era
escassez, miserável. E eu fui entendendo. Nunca me levaria a uma vida de riqueza. Nunca. Nunca me levaria a uma vida de riqueza. E aí, a grande lição da vida. Aquilo que eu queria jamais poderia acontecer na minha vida. Porque se alguém me ajudasse com 10.000 para pagar um aluguel atrasado, eu gastaria tudo e ficaria devendo mais 20, 30 no mês seguinte. Porque a Elaine, administrando esses 10.000, era miserável, era escassez, era vingativa, magoada, ferida, indignada, fracassada. Então o que aconteceu? O que eu precisava é isso. O que eu precisava para me tornar abundante, para me tornar rica. Porque a riqueza não vem do ter, a riqueza vem do ser. Tudo aquilo, olha como Deus, como você é grandioso. Tudo aquilo que realmente eu precisava para me tornar a Elaine milionária que estava aqui, era exatamente o que estava acontecendo. Mas você não vai entender. Se você quer viver um grande amor, talvez você tenha que passar pelo traste antes. E o traste vai te magoar, vai te ferir, vai te fazer chorar. E você vai ter que buscar um curso, uma terapia, se tornar uma grande mulher. Essa mulher fracassada, ferida, que sintonizou o traste, nunca vai sintonizar o grande amor. Então, você foi dormir desejando o grande amor. Para ter o grande amor, o universo precisou te entregar o que você precisava. Puta que pariu. Às vezes você quer ser milionário, mas tem um comportamento de escassez, de dívidas. Então, vai ter que acontecer o que você precisa, para que a consciência possa ser restaurada e você realmente ser o milionário para ter os milhões que você quer no banco. Ok? Vamos para a técnica?